Daniele Prado, tô de volta para continuar com vocês o Cheia de História. A gente está falando sobre a São Paulo Tour de Dom Pedro I a caminho da independência do Brasil. Hoje a gente vai falar de Dom Pedro I aqui em Taubaté. No dia 21 de agosto de 1822, finalmente a comitiva chegou aqui em Taubaté e ele foi recebido pela grávida de Taubaté fazendo parkour com um espetinho na mão. Não foi isso. Na verdade, ele foi sim recebido com muita festa, tinha banda, fogos de artifício, bandeirinhas. Toda a elite da cidade se reuniu para encontrar o príncipe. Pedro se hospedou na casa do cônego Antônio Moreira da Silva. Sim, gente, deixaram Dom Pedro I hospedado na casa de um padre, né? De um cônego, uma pessoa celibatária. Não podia ter dois opostos mais opostos para se conhecer. Mas no final das contas deu tudo certo. Teve muita festa do mesmo jeito, mas teve um detalhe interessante. E dessas comemorações teve o que a gente chama de cerimônia do beijamão. O que é isso? É uma puxa-saquice institucionalizada. Por quê? Bom, tá lá o príncipe, a princesa, o rei, rainha, enfim, a realeza que tiver, e faz uma fila de súditos para beijar a mão desta real pessoa. Muito bem. A pessoa que ia beijar a mão, ela não ia só para beijar a mão, mas ela ia pedir um favor, esclarecia uma questão, agradecia um favor, fazia amizade, dava close. E para Dom Pedro I, provavelmente era muito divertido, porque a mulherada tinha que abaixar para beijar a mão dele, ele via dentro do decote, né? Mas, como eu disse para vocês, tinha um detalhe em todo esse cerimonial que deixou o Pedrinho, assim, um pouco encafifado, né? Como diria mamãe, com macaquinhos no sótão. Por quê? Bom, ele olhou de um lado, olhou do outro e viu que haviam muitos homens. E uma outra mulher. Aí ele foi perguntar, porque mulher era um negócio dele, né? Ele gostava bastante, assim, era um apreciador. Onde estão as jovens bonitas dessa cidade? E aí descobriu-se que, diante da fama de cachorrão do imperador, na verdade nessa época era príncipe ainda, não era imperador, os pais das mocinhas e possíveis cornos, ou melhor, cornos em potencial, pegaram as mulheres e esconderam enquanto Dom Pedro estava na cidade, que era para evitar a fadiga de uma gravidez aleatória, um flerte que poderia dar errado. Mas aí, as paulistas tinham fama pelo Brasil de serem mulheres muito bonitas, assim, muito cheirosas, sabe? Ai, sempre uma alegria. Enfim, as paulistas tinham essa fama. Então, Dom Pedro já estava preparado ali. Tipo, opa, bora pro fight. Tava aquecendo. Vamos lá. Mas, quem estava ali eram só algumas mulheres com um pouco mais de idade. E, assim, com um layout desfavorecido, né? Não tão, assim, bonitas. O Assis Sintra, que é um historiador tão fofoqueiro quanto a gente, adorava esses burburinhos, ele descreve que somente matronas respeitáveis pela feiura estavam presentes aos eventos. Agora, né, eu como taubatiana, às vezes no silêncio da noite, eu fico me perguntando, qual foi o critério, né? E como ficou a autoestima dessas mulheres? Pensa bem, bom, eu não fui escolhido porque sou feia. Então agora a cidade inteira me acha feia. Elas ficaram sabendo que a cidade achava elas horrorosas. E aí isso me deu sentimentos muito divididos, porque se por um lado eu ficaria ofendida de não ser escondida, pelo outro eu ficaria ofendida em ser escondida. Mas pensando no meu próprio contexto, provavelmente eu seria uma escravizada. Então eu também não ia participar da festa. As três opções não me contemplam. Então a vinda de Dom Pedro I para Taubaté não me ajudaria de jeito nenhum, sinceramente, sabe?